Pois não. Então, assim, quando a gente... Eu vou fazer a apresentação aqui e vamos interagindo, né? Vocês podem fazer pergunta conforme o andamento da aula, né? E vai interagindo, né? Que é importante é isso. A aula não é muito longa, mas a gente tem aí condições de interagir, tá ok? Então, a nossa disciplina de hoje, que nosso assunto, que é o tema que vocês vão ter por algum tempo, né? Esse tema que eu estou trabalhando com você é o primeiro tema do caderno que vocês receberam, né? Você recebeu o caderno, que esse caderno tem todas as disciplinas, que é do semestre inteiro, ou seja, você vai ter até julho, você só vai receber outro em agosto, né? Que é o segundo semestre. E na química, você tem a primeira lição, que é que vocês vão ver aqui hoje, né? Que é o tema, que é a atmosfera como fonte de materiais para uso humano, né? E aí, como conteúdo, a atmosfera como fonte de materiais. Então, como eu já trabalhei a aula passada para vocês, a gente trabalhou os ambientes que consideramos onde o ser humano explora-se dessa matéria, né? Então, veja só, a gente está trabalhando, já saímos daquela coisa de ciência dos materiais, né? Engenharia dos materiais, e voltamos agora com entramos num assunto que a gente acaba não desprezando esse mesmo tema que a gente já teve no passado, né? E quando é elaborado essa matéria para o terceiro, ele fica assim, você vai e volta com novos estudos, lógico, né? Mas está mais ou menos no mesmo tema, né? Esse tema do atmosfera como fonte de materiais para uso humano já é um pouco específico aí quando a gente trabalha na atmosfera, que é um dos ambientes onde nós exploramos nossos materiais, né? Ou seja, nós exploramos da matéria para formar os nossos materiais, ok? O objetivo de aprendizagem, né, identificar as substâncias que compõem a atmosfera e quais ciclos biogeoquímicos que ocorrem em parte da atmosfera, ok? A nossa habilidade aqui, todas as aulas a gente tem que recorrer a essas habilidades, ou seja, terminou a aula, tem que ter consciência que o aluno atingiu essa habilidade. Reconhecer o ar atmosférico como formado por uma mistura de gases, né? Então, o que é o ar atmosférico? É a mistura gasosa que envolve o planeta Terra, né? Então, todo esse espaço, esse ambiente gasoso, que é conhecido como ambiente gasoso, ele é o ar atmosférico, tá ok? E sobre a aula, né, o que a gente tem que atingir na aula, está mais ou menos ligado ao objetivo e à habilidade, né? Então, nesta aula serão abordados aspectos que fazem parte do trabalho, como uma das habilidades, que é essa habilidade que está aqui, né, de química, relacionada diretamente de química, que vem lá de ciência da natureza, né, relacionados aos conhecimentos do ar atmosférico como mistura gasosa que envolve o planeta Terra. Então, isso a gente tem que atingir nessa aula, tá ok? E aí, vai fixar isso melhor quando você receber o formulário e lá vocês têm o questionário, né? Esse questionário é que vai dar a fixação desse tema, tá ok? Que aí eu vou receber esse retorno de vocês, vou fazer essa correção, né? E fazer as minhas anotações, né? Toda a correção que eu faço de uma sala, eu tenho lá minhas anotações, né? Porcentagem de acerto, quem acertou mais, quem errou mais, aquela questão que foi mais nítida nas respostas, né? Isso aí a gente faz porque ajuda até o próprio andamento da correção das atividades e o peso que tem aquelas questões, né? Ou seja, onde você vai lançar de uma nota, por exemplo. Tá ok? Alguma pergunta até aqui? Então, é assim. Então, nós sabemos que nós estamos continuamos trabalhando com matérias, né? Os materiais. Ainda estamos nessa. Desde lá da retomada do terceiro, e o segundo, vocês tiveram bastante estudo da matéria, então nós não, né, estamos aí indo e voltando. Chamamos o sistema espiral.
Por favor, a tela, passando a tela. Ok. Então, assim, quando a gente, né, pensa no ar atmosférico, a gente pensa assim, que lá tem em questão de fazer uma exploração dele, explorar esses materiais, a gente tem que ter técnica para isso, né? E lá vocês têm, volto a dizer, logo no início do caderno, vocês têm lá um assunto chamado destilação, né? Quando você entra na destilação, aí sim, vocês vão ter ali o conhecimento, como é explorado essa matéria, para se fazer os materiais, tá ok? Isso aqui é uma matéria é um assunto que a gente trabalha, né, um conteúdo que a gente trabalha desde o primeiro ano está vendo isso também, mas o primeiro ano está vendo lá logo no início, né? Então, ele tem lá, por exemplo, o que é matéria. Né? O primeiro ano, vocês já não precisamos trabalhar com isso, vocês já estão um pouco mais avançados, vocês já estão explorando, né? Vocês já tiveram as propriedades da matéria, então vocês agora estão explorando dessa matéria para fazer os materiais, tá ok? Lembrando que aqui só o nosso estado gasoso. Alguém lembra ali, quando a aula passada, que eu passei para vocês, quais são os 3 ambientes que nós exploramos nossos materiais? Alguém lembra? Lembra lá? Litosfera, atmosfera e hidrosfera? Isso, né? E aqui nós vamos trabalhar, né, só com a atmosfera, esse espaço gasoso. Lembrando sempre que é o espaço gasoso que nós precisamos dele, né? Então, todos os nossos espaços, eles são explorados, tá ok? Então, vou dar uma lida aqui no nosso texto, né? A camada de ar que envolve a Terra é conhecido como atmosfera. Então, átomos quer dizer ar, né? E esfera quer dizer o espaço terrestre. Tá? A atmosfera pode ser dividida em 5 camadas. Aí nós temos aí outras subcamadas, né? Mas para nós aqui o que interessa mais são essas camadas. Porque vocês vão estudar isso aqui, vão se aprofundar isso aqui mais em física, né? Não sei se vocês já tiveram o estudo da atmosfera com as divisões em física e geografia, né? Geografia também entra nesse tema aqui, ok? Então, a divisão, o que é? Nós temos aí a troposfera, né? Temos a estratosfera, a mesosfera, a termosfera, né? A termosfera e a exosfera. Esses 5 aqui, que é o que mais interessa para nós, para o estudo como física e geografia, porque você está relacionando a espaço físico, né? Mas para química é a troposfera, né? Que é a nossa atmosfera que a gente chama, atmosfera terrestre. Esse espaço é o que mais interessa para nós. Por quê? É o que nós vamos explorar, né? É o que nós vamos montar equipamentos para explorar desses materiais, né? E aí reter para nós, tá ok? E aqui a gente tem essas divisões, né? Então, a divisão contando aqui a superfície terrestre, nós temos esse espaço aqui nessa imagem aqui, nós temos esse espaço, que é o espaço, por exemplo, dos aviões, né? Que é quando a gente relaciona a expansão do universo, é como se estivesse andando praticamente na superfície da Terra. Tão longo que a atmosfera é, como esse universo é, né? Isso é um universo que a gente perde né, o controle, digamos assim, de estudo. Chega uma hora que a gente não tem mais como estudar esse espaço, né? O homem tem ideias, né? Ele tem ideia porque como eles têm a tecnologia, a gente consegue ter uma ideia do que pode ter ali, ou que pode ser feito ali. Então, a gente sabe que os aviões não podem ultrapassar aí mais de 13 mil metros de altura, né? Dependendo do equipamento, você tem que ter uma altura maior, você tem que ter um equipamento adequado para isso, tá ok? Então, sobre nossas cabeças aí, sobre o universo, nós temos vários aí, né, os satélites que enviamos para lá, né? A semana passada enviamos um satélite, né, que foi enviado lá da Índia, que é brasileiro, o Amazônia, né, e
ele está lá, já está, né, esperando ser acionado a fazer o seu trabalho lá em cima, né? Simplesmente ele subiu e vai ser controlado aqui de baixo e vai nos servir, né, para controlar algo que é um objetivo que ele está lá. Para que ele está lá? Né? Para que ele foi enviado? Né? E aí ele vai fornecer essas informações que o homem deseja receber dele. Tá? Ele tem um papel dele lá em cima. Não é assim de qualquer jeito que ele vai. Em questão questão ambiental e questão de preço, né? Isso custa caro enviar um satélite lá para o nosso espaço, ok? E esse espaço, o homem já conhece, né? Assim, questão de estudo, ele já conhece. Só que há teorias aí, porque a gente não toca a mão naquilo. Quando a gente fala assim, a atmosfera, ele é de... Se você pegar alguns autores de livro, ele fala de 17 mil metros de altura, né? Que é a nossa altura da troposfera, né? Que é o nosso espaço mais próximo à superfície da Terra, que é onde a gente explora ele. Outros falam de 15 mil metros, né? Dá 15 quilômetros, né? Então, entre 15 e 17, dá o quê? 2 mil quilômetros. Esses 2 quilômetros, esses 2 quilômetros, né? Que dá 2 mil metros. Para o espaço, isso é praticamente nada, né? Então, tem essa tolerância aí. Uns falam de 17 quilômetros, a altura da troposfera, outro fala de 15 quilômetros, né? Então, não interfere essa diferença de 2. E aí, por diante, em todas as divisões, tem essa tolerância. Um acha que é mais, outro acha que é menos, mas isso não vai interferir quando se trata do espaço universal, que é imenso, né? O universo, uns falam que é que a ciência fala, o universo é infinito, né? Então, em questão de espaço medido imaginário, que é um espaço imaginário, ninguém foi lá medir, né? É um espaço imaginário. Tem equipamento que te dá mas não é totalmente exato, porque está um pouco fora do nosso alcance, ok? Então, aqui é um esquema das divisões. Veja que, olhando essa imagem, a primeira imagem aqui, ó, veja o que é que nós temos aqui, ó, nessas divisões, né? E até chegar ao espaço conhecido como o espaço sideral, né? Que é o espaço que a gente não tem mais controle, ou seja, a gente não tem praticamente nada, ele é vazio, silencioso, ele não tem presença, por exemplo, de corpos celestes, né? Então, é como se fosse o vago mesmo do universo. Isso é totalmente fora do nosso controle, né? Tá muito além da nossa tecnologia, chegar até lá e dizer que é assim exatamente. Tudo bem? Alguma pergunta aqui? Alguma colocação, alguma pergunta? Professor, Oi. eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas eu queria saber o porquê, em como que os satélites, tipo, eles ficam, tipo, eles jogam lá pra cima, né? Sim. Depois do planeta Terra. Aí, tipo, eles não ficam flutuando assim, no universo. Como é que eles conseguem ficar, tipo, em volta do planeta sem sair andando, sabe? Então, Eu não sei eu, explicar. aham. Então, é assim, quando ele vai, ele é controlado, né? Quando o homem via, ele vai através, quem transporta ele é um foguete, né? Quando ele chega a um certo espaço do universo, ele né, sai desse foguete, ele fica vagando, digamos, naquele espaço, sozinho agora, e ele tem, né, todo o seu equipamento para o objetivo que o homem mandou ele para lá. Então, por exemplo, o homem manda um satélite que vai fazer, por exemplo, acompanhar o desmatamento do Amazônia. Que no caso desse que foi agora lá, uns 2 domingos atrás aí, que eles foi enviado, e a Índia foi quem enviou, né? Saiu lá da Índia. Isso questão de espaço, de facilidade de tecnologia, ou de espaço mesmo para enviar esse satélite. Então, ele fica naquela região que o homem deseja que ele fique, né? Ele tem essa tecnologia. Então, ele vai ficar realmente vagando ali, né? Se ele é para fotografar, ele vai ter o foco dele da luz da câmera dele
naquele objetivo, né? Ele tem um foco. Então, ele vai ficar em volta daquilo ali. Ele tem uma base aqui embaixo, né? Existe uma base que vai ter um controle sobre ele, né? Então, ele vai ficar fazendo aquilo que ele foi lá para fazer, né? Então, ele não pode... Ele tem se diz, um espaço limitado, né? No caso, nós temos lá em cima, né, a estação espacial, né? A estação espacial é um exemplo disso. Sempre tem pessoas lá. Não são muitas, né? E sempre tem alguém lá, né? Quando a pessoa vai para a estação espacial, ele passa por um treinamento, tudo calculado até chegar lá, né? E tem esse objetivo. Então, a estação espacial tem um controle ali sobre o homem também. O homem tem um controle dele. Está ali vagando, né, no espaço. Isso tem muito a ver o quê? Com a lei da gravidade, né? Que é onde vocês vão estudar isso em física, né? Mas é controlado, sim, né? Existe um controle sobre ele, ok? Ele fica vagando, sim, porque ele tem, é como se tivesse assim, ele não volta mais com facilidade. Ele está lá, naquele espaço, ok? Ok, professor, obrigada. Nada. A próxima, por favor. Próxima tela, por favor. Por favor. Opa. E aqui a gente tem, né, essa tabela com as camadas da atmosfera. Então, foi aquilo que a gente comentou agora, né? Aquela mesma imagem, a gente tem isso aqui em tabela. Então, está meio pequeno para a gente ler aqui, mas eu vou discutindo aqui. Então, a troposfera, que é a primeira camada, que é essa camada que a gente chama camada de ar seco, né? Que é camada de ar seco, é a própria atmosfera, né? Ela tem, né, a gente fala ar seco, mas dependendo de cada local, você tem lá a parte chamada da umidade, né? Alguns setores, eles são úmidos, né? Dependendo daquele, por exemplo, dia de chuva, você vai ter lá o ar com tanto por cento, né, de umidade. Eles até fala, por exemplo, quando eles vão falar da temperatura, ele fala da umidade do ar. É um dos fatores que eles controlam, por exemplo, o clima do nosso clima, né? Ele tem lá a quantidade, ou seja, a porcentagem do ar hoje é de 10%. Então, ele tem esse controle. Então, além desse ar seco, que é considerado como o ar seco, eles têm essa parte das gotículas de água, né? Esse líquido aí. Então, é seco, mas não é tão seco assim, né? É tanto que quando eles estão extraindo esses gases, que eu vou mostrar daqui a pouco, eu vou mostrar a tabela dos gases que compõem o ar atmosférico, ou seja, esse ambiente seco que a gente chama, ele tem presença lá de gotículas de água, né? Então, ele não está totalmente seco também, né? Mas é um ambiente gasoso porque quem predomina ali são os gases, né? Então, ele tem a cada espaço, né, a cada altura desse espaço, ele vai modificando a sua temperatura. Então, por exemplo, você tem aqui na estratosfera, que está entre a camada de ozônio, né? A camada de ozônio está entre a estratosfera e a troposfera, que é o nosso ambiente, até 15 mil metros de altura, né? Onde uns falam que 17, mas vamos considerar isso aqui. Nesse espaço aí, entre a troposfera e a estratosfera, a gente tem a camada de ozônio, né? Que está entre 15 e 50 metros. Aliás, de 15 a 50 quilômetros. Nesse ambiente, só um minutinho. Desculpa aqui. Nesse ambiente, né, ele é considerado entre os 15 e os 50, então todo esse espaço aqui, ó, ele está por exemplo, formando aí a camada de ozônio, né, onde nós temos lá o chamado nosso filtro, né, de raios ultravioletas, né. Isso aqui vocês vão estudar também bastante em física, talvez entrar um pouquinho em biologia, né, quando entrar nesse assunto aqui.
Porque assim, eu não sei se vocês perceberam, o material de vocês estão muito ligados, né? Por quê? Ciência da natureza, né? Então, você tem aí um mesmo assunto que você estuda, física, química e biologia. Está muito ligado. Pode observar o caderno de vocês, que vocês receberam, que vocês vão ver que está muito próximo, né, a essas 3 disciplinas. Ora, você está estudando a camada de ozônio, por exemplo, em química, ora você está estudando ela em biologia, ora você está estudando em física, né? A habilidade ali é a mesma, mas quando você vai trabalhar, você vai mais, eu vou puxar aqui mais para o lado da química. Eu estou trabalhando a exploração desses materiais, né? Dessas matérias para transformar em nossos materiais da atmosfera. Não estamos nem tratando aqui de hidrosfera, nem de litosfera. Nós estamos trabalhando aqui só a atmosfera, o nosso espaço gasoso, né? O nosso espaço gasoso que ocupa aí que envolve o planeta Terra, ok? E aqui nós temos e aqui, voltando aqui na camada de ozônio, então, quando você sai da troposfera, quando você está mais ou menos aí a 11 mil metros de altura, que é 11 quilômetros, né? Você, né? Isso aí eu cheguei a comentar com vocês algumas aulas aí, que você, né? Está lá a mais ou menos 50, 51 graus negativo. Então, é muito frio lá em cima. Mas aí chega umas certas horas, isso começa a reverter, né? Que é no caso quando você chega na camada da termosfera, né? Então, você começa a ter o ar, em vez de ele estar subindo, você está sendo congelado, ele vai estar quente, né? Então, termo, que a gente já tem, se você for traduzir isso aqui, já se considera como calor, né? Então, você vai começar a reverter essa temperatura. Isso é natural, né? Isso o homem tem conhecimento, tem como ter conhecimento, porque ele tem equipamento para isso, né? Os equipamentos te dão esse recurso, né? Agora, exatamente medir até onde ou não, isso aí é questão de ambiente até, né? Porque a natureza não é constante, totalmente constante. Mesmo a gente medindo, tendo ideia, a gente não pode dizer exatamente essa medição, né? Ela tem um controle, tem um limite, né? De conhecimento, né? Tá ok? E por último, né, a exosfera que nós temos aqui, que a gente chama o que chama mais atenção aqui é o espaço sideral, né? Esse espaço sideral aqui é o que é aquele conhecido que não existe, é o espaço que não existe, corpos celestes. Ou seja, se você for pensar nele, ele é vazio, silencioso, né? E totalmente, assim, praticamente desconhecido, né? O homem não tem como conhecer um ambiente desse. Se ele não tem como enviar nenhum equipamento para ver o que acontece lá em cima, nesse espaço. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Pode interagir. Não? Professor, deixa Oi? uma pergunta. A atmosfera é todas as camadas ou é tipo só onde a gente está? Ah, não, é assim. Quando a gente fala a atmosfera, a gente está falando de todo esse espaço, né? E aí vem essas divisões em camadas, né? Então, são divisões, essa divisão a gente chama de camadas. A atmosfera, que a gente conhece, que é conhecida como atmosfera terrestre, né? Aí sim, a gente chama isso de troposfera. Já é a camada que nós, para o nosso dia a dia, né, a gente chama isso de atmosfera. Atmosfera. Mas quando a gente trabalha a palavra atmosfera, nós estamos falando de todo o estado gasoso, né? Então, no caso, todo ele, né? Então, nós temos aí até a exosfera, né? Que é o praticamente desconhecido pelo homem. Ele chegou à conclusão que lá não existe corpos celestes. O que é os corpos celestes? São todos os corpos que estão no espaço em movimentos. Então, se eu mando para lá um satélite, eu estou mandando um corpo celeste. Eu estou mandando esse corpo, mas é um corpo artificial, certo? Porque nós temos os naturais. Uma estrela, por exemplo, né? São corpos que a gente chama de corpos celestes. Estão lá no espaço.
E há, né, da prática aí dos estudos, que lá em cima nada fica parado, né? Tudo está em movimento. Né? O próprio, esse corpo, ele está em movimento porque ele precisa disso. Não tem como ficar intacto lá em cima, inerte, né? Ele está sempre em movimentos, ok? Então, esse espaço gasoso que nós chamamos é todo ele, a atmosfera, todo ele. E nós dividimos, né, dessas 5 camadas aqui, ok? A nossa atmosfera, que chama atmosfera terrestre, aqui a troposfera, ok? Que alguns autores falam que é 17 quilômetros, né, de altura, considerando a superfície da Terra. Outros falam de 15 quilômetros, né? Aí, como eu falei para vocês, 2 quilômetros de diferença não vai interferir em questão quando se trata de universo, né? Acredito, porque nós temos equipamentos, né, o meio de transporte aéreo, que ele não vai ultrapassar esse nível aqui, ó, né? Mas nós temos outros corpos que a gente, né, ele não vai poder ficar aqui. Que é um exemplo, né? Se você pegar, por exemplo, um transporte de helicóptero, ele não pode atingir uma altura, ele vai atingir uma altura aí de 2, 3, né, metros de 2, 3 quilômetros de altitude, ou 3.000 metros, né, de altura. Então, esse é o limite dele, ele vai ter um limite dele, ele vai ter uma altura aí que ele não pode ultrapassar. Então, é dividido aquele espaço. Até o nosso espaço é dividido, né? Esse pequeno espaço que nós temos aí para transporte, ele é dividido. É dividido para o transporte de porte pequeno, que no caso do helicóptero, ele não vai subir muito mesmo, né? E um avião de grande e outro de menor, e ele vai ter esse espaço limitado, né? Você não pode ultrapassar aqui, o seu limite é esse, né? Professor, Oi? essa divisão se dá pela densidade, né? Tipo... Sim, aí envolve, né, temperatura, intensidade, né, o que esse transporte vai fazer, porque, por exemplo, a altura vamos dar o exemplo de um avião aqui, né? Por exemplo, você vai numa cidade, por exemplo, a capital de Alagoas, que é Maceió, né, e Aracaju, que é a capital do estado de Sergipe, eles são essas duas capitais são muito próximas, né? Então, se o piloto do avião pegar uma altura, ele sai do aeroporto de Maceió e vai até Aracaju, que dá a média de 25 minutos de voo. Se ele pegar uma altura grande, não dá para ele pousar no aeroporto que ele está desejando pousar. Então, ele tem que fazer o quê? Ele tem que ir numa altura limitada. Ele não pode subir muito. Então, mais ou menos aí, 8.000 metros de altura. Por quê? Porque se ele ultrapassar, não dá para ele fazer o trabalho de voo, né? Agora, se ele vai, por exemplo, daqui a Portugal, que eles vão aí 12, 13 horas sem aterrissar, ele vai, um plano de voo dele aí, ele vai nas alturas mesmo, né? Porque na hora que ele for fazer o trabalho de voo, ele vai fazer mais ou menos aí praticamente 25 minutos antes dele aterrissar. Então, existe essa técnica, né, que não pode, e ele não pode realmente mesmo, porque senão, quando ele levantar voo, ele já tem que pensar fazer o trabalho de pouso. Aí ele não dá tempo, né, fazer esse trabalho de pouso. Tão próximo que ele está. Então, ele tem que pegar o quê? Uma altura menor. E uma altura com segurança, né? Ok? Ok, professor. Mais dúvida, pergunta? Ok. E aqui nós temos, né, a composição, né, os gases que compõem a atmosfera. Esse conhecimento aqui, né, dessas porcentagens aqui, está muito ligado à troposfera, que é o nosso espaço que a gente mais conhece, né, a gente consegue interferir aqui. Por que consegue interferir? Porque o homem, né, o ser humano, consegue extrair todos esses gases que estão aqui, esses 12, né, são 12 gases que estão aqui, o homem consegue extrair ele, né, e fazer dele o que
né, de suas produções, né? Então, utilizar deles. Né? Então, ele está toda, é uma mistura, né, chamada mistura gasosa, a mistura seca, né? Lembrando que é seco, chamamos de seco porque está no estado gasoso, mas não é tão seco assim. Né? Quando estão explorando desse material, a gente explora também lá gotículas de água, né, que está envolvido nesse ar nosso aqui. Né? Tá ok? Então, quando eles estão captando esse material, se for um dia de chuva, né, eles têm quando ele começa a fazer a armazenagem dessa primeira destilação, eles têm lá uma retenção dessas gotículas, porque ele não precisa do líquido, ele precisa só dos gases, né? Então, ele tem que deixar esses gases puros, tá ok? Então, aqui a gente chama assim, ó, gases que compõem a atmosfera. Então, os gases são esses aqui, a gente começa de porcentagem maior, que estão mais concentrados, né? Até chegar ao de menor concentração. Mas a gente consegue explorar todos esses aqui, ó. Lógico. Um menos, outro mais, né? Mas a gente consegue, né? Deixa eu só ver uma coisa, tem alguém mandando aí. Deu para entender aqui, ó, essa mistura aqui? Ó? Então, quando a gente fala assim, mistura gasosa, nós estamos falando dessa tabela aqui, ó. Ok? Então, o nitrogênio, ele é assim, o que destaca aqui, porque ele é o maior que compõe, né, esse ar, né, esse espaço, que é o espaço gasoso, que é de 78,08%. Então, essa porcentagem aqui é do nitrogênio. Né? Então, olha como tem nitrogênio na nossa troposfera, na nossa atmosfera, digamos assim. Chega uma hora que a gente vai perdendo desse material. Né? Quando vai subindo, chega uma hora a gente perde. E tem hora que você perde o controle dele também. Né? Perde o controle porque você não sabe realmente o que está ali. Então, por exemplo, tem alguns cientistas que falam o seguinte: a gente pode ter vários elementos químicos lá em cima, que a gente não tem contato com ele, nem tem contato com a nossa base aqui, que é a nossa troposfera, ele não chega até nós. Mas o homem também não consegue chegar até ele. Então, pode ser que tenha muitos elementos lá que a gente não conhece realmente, porque a gente não consegue chegar até ele e ele não chega até nós. Então, tá lá, a gente não conhece mesmo, né? Ok? E depois nós temos aqui o oxigênio, né, que é de 20, a porcentagem dele nessa composição desse gás aqui, que é o espaço gasoso onde ele está, é de 20,95%. Né? Isso representa muita coisa. Né? Em questão de espaço, né? Não é um espaço tão pequeno assim, grande. Né? Se você pegar o último aqui, que é o xenônio, é de 0,000009. Olha que coisa pouca tem aqui. Mas quando a gente fala em espaço, a gente está falando de muita coisa. Porque é muita coisa que tem lá em cima, e isso aqui é grande, né? Não fala que é infinito, o universo é infinito. Né? Lógico que o homem tem controle sobre o planeta Terra, né? A atmosfera terrestre. Né? Nós estamos falando do universo, mas nós, aqui nesse caso aqui, o controle nosso é a atmosfera terrestre. Tá ok? Nesses aqui nós temos alguns gases que nós, né, como a atividade humana, liberamos muito, por exemplo, o dióxido de carbono, né, que é um gás produzido por alguma ação humana, né. Temos o óxido nitroso, também, que é algumas ações humanas que provoca, e os gases, eles não têm para onde ir, né. Se você não captar ele e guardar ele dentro de um cilindro, ele vai para o espaço, né, e aí ele vai se misturar a esses gases naturais aqui. Deu para entender aqui, né? Algumas ações humanas, ou seja, o que é ação humana? Por exemplo, produção, né? Queima de material, né? Os gases, eles aparecem através da queima de um material. Então, se eu queimo um material, eu vou ter um gás ali. E esse gás vai direto para o espaço gasoso. Se eu não guardar ele, colocar ele dentro do cilindro, eu vou ter ele na atmosfera, ok? Então, nós temos alguns aqui que sobre eles estão presentes aqui através de uma ação humana, tá ok?
que é no caso do óxido nitroso, né? Queima de alguns materiais, né? Nós temos o dióxido de enxofre em algumas regiões, onde tem muita queimada, tem a presença de dióxido de enxofre. E esse dióxido de enxofre ele não vai muito longe, ele fica praticamente em volta aqui do planeta Terra. Ele não sobe e vai sumir por exemplo, sumir das nossas vidas. Não, ele vai ficar por aqui, né? Qualquer coisa que você vai tirar dele ali, ele aparece, né? Mas ele está em volta de nós aqui, tá ok? E temos os gases nobres, esses gases nobres aqui realmente são os gases naturais, né? E ele também só vem até nós se a gente for capturar dele, né? Fazer a destilação dele, dessa mistura e separar eles. Todos esses aqui, a gente tem condições de separar, né? E ter ele cilindro por cilindro, né? Desses gases aqui. Para isso existe técnica, né? Que é uma técnica que vocês, logo aí no início do caderno de vocês, o que vocês vão estudar aqui é o que está no caderno de vocês, né? Você pode ver que a primeira aula de vocês aí no caderno é o atmosfera como fonte de materiais, em seguida já está destilação, né? Alguma pergunta aqui, que eu vou passar para a próxima, se aí não tiver? Não? Daniel, não? Não, ok. Ok. Então, vamos passar para... Deu para entender essa mistura aqui, né? Essa composição, né? É o que nós temos, digamos assim, o que temos hoje, mas a ciência pode chegar à conclusão que nós temos mais coisa por aí, né? Isso aqui não foi tão difícil chegar a essa conclusão, né? Agora, será que essas porcentagens é para todos esses ambientes? Não, dependendo daquele local, você tem menos um e mais outro, né? Ele não é assim uma constância, porque a natureza não vai deixar isso aqui totalmente organizado, né? Tá lá uma mistura só e a gente vai ter que tirar dessa mistura e separar. E não vai totalmente dizer, olha, é assim. Isso aqui é um apanho geral, né? Você vê, é um geral. Mas algumas regiões podem ter menos isso, mais aquilo outro, né? Dependendo de onde você está, dessa região. Por exemplo, tem região jamais você vai encontrar por exemplo, o óxido nitroso, né? Outro, por exemplo, o dióxido de carbono, você vai ter a presença dele menos, né? Outros você vai ter mais dióxido de carbono concentrado. E daí para frente. Mas, no geral, a composição é essa aqui, tá? Até hoje, né? A ciência pode chegar uma hora e descobrir outros e outros gases aqui, por que não, né? E aí nós temos elementos químicos descobertos. Se chegar a esse ponto, vamos ter novos elementos. Tá ok? A próxima, por favor. E aí chegamos, né, na destilação, né? Então, a destilação, que é a primeira parte que vocês vão ter no caderno de vocês, então vamos lá dar uma introdução, que é a destilação fracionada, né? O que é a destilação fracionada? É quando você pega uma mistura, né? Essa mistura pode ser uma mistura gasosa, uma mistura líquida ou sólida. Geralmente a sólida você tem que aquecer, né? Para você adquirir desses materiais separados. A destilação fracionada é um método usado para separação de misturas homogêneas, ou seja, quando a gente fala mistura homogênea, a gente está falando mistura de uma única fase, né? Então, toda mistura gasosa já é uma mistura conhecida como mistura homogênea, né? Essa mistura é uma solução, né? Essa solução ela vai ser separada por uma técnica chamada destilação fracionada. Por que a fracionada? Porque vocês vão separar ele por parte, né? Uma hora você vai ter o oxigênio aqui, você vai continuar com o processo de destilação e você vai ter outro material e outro material até aqueles que você não quiser mais, né? Se você está realmente, eu só quero dessa destilação, eu só quero o oxigênio. Mas se você só quer o oxigênio, talvez você vai precisar destilar outro material, porque ele vem antes do que você está querendo. Deu para entender, né? Você está precisando de algo que vai sair na segunda fase, ou seja,
é a segunda fração do processo da destilação. Então, você vai destilar o outro, né? E aí é onde monta, muitas empresas, eles montam assim, ó, eu trabalho com oxigênio e outra empresa precisa mais do nitrogênio, por exemplo. Eles vão fazer o processo e aí cada um vai ficar com sua fração, né? E aí depois vai sofrer um segundo processo, né, que vai deixar esse material mais límpido, né, mais destilado, no caso, e aí vai ter a separação que você precisa, né? Se você não está, essa sua estrutura, esse seu equipamento de destilação, não está para destilar todos eles, não precisa você destilar todos eles, né? Isso aí você pode fazer isso por etapas, tá ok? Porque isso custa caro, né? São métodos industriais que custam um certo nível aí financeiro. Tudo bem? E só vale a pena se tem um consumo, né? Se não tiver, não vale a pena fazer esse processo. Tá ok? Então, exemplo de mistura homogênea, né? Um exemplo de mistura homogênea, essa mistura gasosa. Nós temos aí o petróleo, que é também uma mistura homogênea, nós vamos logo trabalhar com petróleo, né? É outra maneira, é o mesmo processo de destilação, né? Mas é outra, digamos assim, outra técnica, né? O petróleo, ele é extraído, as frações dele é extraído praticamente parecido aqui como a destilação fracionada do ar atmosférico. Lógico que com outra técnica, você está trabalhando com outro material, né? Outra matéria, você não está trabalhando com a mesma, né? Então, mistura de água com sal, você também pode fazer esse tipo de destilação, né? Água com óleo, né? É a mesma coisa chamada destilação fracionada, só que agora de um líquido, né? Álcool com água, você pode fazer esse mesmo processo de destilação, usando aí o quê? O ponto de fusão e ebulição desses materiais, ok? Todas essas misturas citadas aqui, né, podem ser seus componentes isolados através dessa destilação fracionada, né? Então, quando a gente vai isolar um componente de uma mistura, a gente vai montar essa estrutura de destilação, tá ok? Assim como o ar, né, que respiramos, que é o ar atmosférico, que está aqui na nossa composição, que é uma mistura de vários gases. Esses podem ser obtidos a partir de uma coluna de fracionamento. A coluna de fracionamento é a destilação em si, né? E aí nós vamos ver aqui um exemplo, como funciona essa coluna de fracionamento. E aí a gente vai obter né, esses materiais, tá ok? Alguma dúvida até aqui? Mais perguntas? Não? Você está muito quieto, hein? Terceiro. Ok. Tranquilo. Por favor, a próxima. Então, aí aqui a gente tem, né, uma estrutura que é aqui o ser humano monta para adquirir esses materiais, né? Então, não é tão simples assim, né? Nós estamos aí na mistura, vivemos dentro dessa mistura, não vivemos? E a gente está captando o que a gente precisa. Um deles é o oxigênio, né? Sem oxigênio não dá para viver, né? Então, a gente está o tempo todo captando ele onde a gente está, certo? E ele tem que estar presente ali em volta de nós. Praticamente, nós estamos dentro de um cilindro, né? Se você imaginar aí a atmosfera, nós estamos dentro de um cilindro, né? E esse gás, ele vai se estendendo aí até quando ele tem esse poder de tomar esse espaço, né? Porque é aquela história, se você pegar o sólido, o líquido e o gasoso, o sólido você tem um controle um controle sobre ele, com mais facilidade, né? Você pega um sólido, você põe ali, ele fica quieto. Ele só vai tomar aquele espaço, não é isso? Ele toma aquele espaço, ele tem a sua massa, ou seja, se você vai colocar o sólido em cima de alguma coisa, você vai ter que ter uma sustentação que suporta aquele sólido em cima dele, certo? Mas ele vai ficar quieto ali. Então é fácil você controlar ele. O líquido já começa a ter uma dificuldade de controle, porque você não pode colocar o líquido em qualquer lugar.
Ele tem que ter um recipiente, e esse recipiente vai ser, o líquido vai tomar esse espaço, né? Se for um recipiente com a extensão de estilo por exemplo, uma piscina, ele vai tomar aquele espaço que a piscina te deu ali, né? Em condições de armazenar ele, desse líquido, por exemplo, a água, né? Se for um tanque, ele vai tomar aquele espaço daquele tanque. Né? E os gases, não. O gás, se você não segurar ele em um recipiente fechado, você não vai ter ele, né? Se ele vai embora e acabou, você não vai ver mais ele. Se você quiser dele, você vai ter que ter o processo de captar ele. Então, por exemplo, se você tem cilindros e cilindros de oxigênio guardado, se você abrir aquela válvula, você vai perder aquele oxigênio por ar, né, por espaço. Então, já era. Se você quiser ele de volta, você vai ter que fazer todo esse processo, porque na partir da hora que você libera ele, ele vai fazer mistura, né? Ele vai se misturar. Então, já era aquele produto seu. Então, não deixa vazar o gás que você quer dele, né? Dentro do cilindro, com a parede resistente, né? Porque você precisa de pressionar um pouco dele para armazenar mais. Porque o gás, quando você vai armazenar um gás, você precisa de relação a ele da pressão, né? Então, você precisa pressionar esse gás para que esse gás fica lá dentro. Então, e aí você vai tampar, né? Ou seja, não tem vazamento nenhum. E na hora que você precisa dele, aí se você tem uma válvula, você vai controlar o vazamento dele através dessa válvula. Ok? Professor, Oi? você fez a analogia que a gente está num cilindro, né? Então, se você está falando assim que se caso nesse cilindro escapar o ar, o gás, ele pode se misturar. Na atmosfera é a mesma coisa, né? Isso. Em volta da Terra tem uma camada, e essa camada está se acabando por causa da poluição, né? E aí, se ela se acabar, pode se misturar e todo mundo morrer, no caso. Se chegar a faltar, né? Se estoura essa camada, né? E esse ar que nós temos aqui, que é bem controlado, né? Tem oxigênio para todo mundo, né? E chega, digamos aí, né? Uma ideia assim meio maluca, mas digamos que isso estoura. Esse gás some da nossa face aqui. Nós estamos sem ele, né? Tem como viver sem ele? Não. Então, nós estamos dentro desse cilindro, a gente tem que imaginar que tem algo que segura ele. Né? Muito longe de nós, lógico, muito distante, né? Mas a nossa imaginação é que esse cilindro, ele é amplo, mas ele tem algo que segura ele. Já que diz que o universo é infinito, né? Então, já pensou se esse gás for para o infinito e deixar nós sem essa pequena camada, né? Porque se você for ver, em questão de universo, o que nós estamos respirando aqui é dentro de uma pequena camada. É uma camada que ele fala assim, uns falam de 15 quilômetros, outros falam 17 quilômetros. Então, é uma camada. Se esse ar começar a ser expandido por aí, e a gente ficar sem, aí nós estamos, né, praticamente sem os gases. Então, imagina mesmo o cilindro, né? Se a gente pega o gás e coloca dentro do cilindro para ele não ir embora, para ele não se misturar. Né? Porque se a gente libera dele, ele vai embora e você não tem daquele material. Então, imagina nós dentro de um cilindro, e esse cilindro, né, for aberto aí e a gente ficar sem. Lógico que é muito distante a gente chegar a isso, né? Mas uma imaginação, né? Ok? Ok. E aqui, né, a gente tem essa figura aqui, mostra assim como significa a destilação do gás seco, né? Para o gás seco, o ar seco, né? Esse ar seco é o que vem para dentro dessa torre. Então, quando ele entra, como é captado? Existe equipamento que faz esse trabalho. E nessa outra figura está mostrando um pouco mais avançada aqui, ó. Isso aqui você passa nas rodovias por aí, você vê essa estrutura aqui. É uma estrutura como qualquer outra quando está fazendo uma destilação, né? No caso do petróleo, né? O petróleo é bem semelhante a isso aqui. Então, quando você tem essa técnica, é porque você quer fazer dela, lógico, você quer adquirir, né, esses gases separadamente, porque você vai fazer algo com ele. Então, por exemplo, o gás oxigênio. O gás oxigênio não é usado só, por exemplo, em hospitais, né?
Eles são usados na indústria também. Ele serve como o oxigênio, além de trabalhar ser em hospitais, a gente tem nas indústrias, onde ele vai auxiliar reações químicas, né, nas indústrias. Ele vai ser ali um agente de reação, por exemplo. Precisamos dele para montar os óxidos, né? Então, a gente precisa desse material. Então, a gente vai explorar onde ele tem, onde ele está, né? E aí, para isso, a gente precisa montar essa técnica aqui, que é chamada a destilação fracionada, né? O fracionamento dele. O fracionamento é isso aqui. Aqui tem um equipamento que faz a captação desse ar seco, né? Que ele chama o ar seco. E está presente aqui, ele vai fazendo essa captação aqui e vai fazendo já a destilação. Na destilação, ele faz o fracionamento, né? Com a sua temperatura de ebulição, T, né? Quer dizer, temperatura de ebulição, e aí ele vai separando, né? Então, essa fração aqui do nitrogênio, ele atingiu a temperatura de ebulição, que é de gás negativo nos gases, né? Lembrando que os gases são frios de natureza, sua propriedade é essa, uma das suas propriedades, né? E aí você já tem a primeira fração. Continua, né, o processo de destilação, e você já vai ter outro ar, que no caso aqui o gás argônio, né? Uma segunda destilação. E daí, né, uma segunda etapa aqui, nós temos aqui o oxigênio, né? Esse oxigênio, ele sai, assim, um pouco já, ainda um pouco industrial, e aí, se você precisar dele para fazer, por exemplo, um gás medicinal, que é considerado o oxigênio medicinal, aí você vai precisar fazer outro tipo de destilação, deixar ele mais puro, né? Já é outro processo. Ele vai sair daqui porque ele está sofrendo o primeiro fracionamento dele, através dessa destilação. Tá ok? Isso aqui acontece não só com gás, essa mistura gasosa, né? Como acontece no petróleo e em outros materiais que a gente precisa separar ele quando ele está, né, numa mistura só. Essa mistura pode ser sólido, líquida ou gasosa, né? Aí você fala assim, mas e os sólidos? Então, não é tão simples assim, né? Os sólidos eu preciso de separar eles, aí eu tenho outras técnicas, né? Por exemplo, lá na obtenção do ferro, né? Do cobre, de algum metal. Então, eu tenho que ter outro tipo de técnica que eu faça aí que eu posso fazer aí essa separação, né? Então, cada técnica, cada tipo de material, eu preciso de uma técnica diferente, mas se você for ver, são semelhantes, né? Se eu vou destilar um líquido, estou fazendo esse processo. Vou passar pelo processo de aquecimento e aí vou ter todo esse trabalho aqui, né? Essa técnica aqui. Tudo bem? Mais alguma pergunta? Pode interagir, tá? A aula aqui é nossa, é do terceiro, né? Mas essa aula é de vocês, tá ok? Pode perguntar. Não? Deu para entender essa técnica aqui, pessoal? Porque nós não vamos parar aqui, né? Além disso aqui, nós vamos entrar depois, quando a gente estiver estudando o petróleo, né? O terceiro ano tem que estudar o petróleo, não tem como sair do terceiro sem ver o fracionamento do petróleo. Primeiro a gente vai conhecer o que é realmente a mistura, essa mistura, né, que é a mistura chamada o hidrocarboneto, né? E daí nós vamos ter toda a separação dele através de uma destilação também, né? Vamos entrar de novo na destilação, ok? E voltando lá, o livro de vocês, o caderno do aluno que vocês receberam, vocês lendo lá, vocês vão ver essas técnicas. Tá? Então, está bem ligado, esse tema aqui está muito ligado a todo o semestre que você vai ter. No mínimo, aí, o primeiro bimestre, vocês vão ter aí muita destilação, né? Isso aqui daria para a gente fazer uma demonstração dentro do laboratório. Lembra que vocês fizeram o ano passado, viram a destilação do vinho? Chegaram a ver, né? Lá no laboratório. Nessa destilação, é aquilo que você está fazendo uma técnica de separar substâncias, né? Onde você tem uma mistura.
A gente estava só destilando o álcool dele, né? O álcool do vinho, a gente está fazendo aquela separação. E depois eu usei esse álcool para colocar na lamparina, né? Não joguei ele fora, usei dele. Ok? Quando eu fiz essa destilação, o álcool ali saiu bem concentrado. Né? Não tinha um álcool ali 75%, eu tinha mais ou menos ali 98%. E aí eu cheguei a utilizar ele para fazer o uso da lamparina. Né? Eu não consigo acender a lamparina com álcool 75%. Eu tenho que ter um álcool no mínimo aí 98%. E aí quando você queima desse álcool, ele vai sobrar o que ele não queima, que é a água. Né? A água vai sobrar lá do fundo. Eu tenho que fazer o que lá? Derramar dessa água e colocar o outro álcool. Né? Porque se eu persistir queimar, uma hora eu vou estar queimando algo e a água impede o fogo. Não vai nem né? O pavio da lamparina, eu não vou conseguir acender ele. Porque tem concentração de água ali. Tá ok? A próxima, por favor. Bom, e aí está explicando, né, o que foi, já expliquei o que é feita essa técnica, e aqui está só explicando ela, sobre a coluna, né, a coluna existe, né, o compartilhamento, aqueles pequenos compartimentos que vocês viram lá, com diferentes temperaturas, né, as temperaturas são diferentes porque vai atingindo a temperatura de ebulição, aparece daquele produto já destilando. Terminou de destilar aquele produto com aquela temperatura, que é a temperatura de ebulição dele, vem o próximo, né, com a temperatura próxima de ebulição. E daí, sucessivamente. Até você tirar o último produto. Deu para entender aqui, né? Vamos ser bem claro aqui, porque vocês vão deitar e enrolar em cima dessa matéria aqui. Né? Quando a gente sair dessa fase aqui do atmosférico, vamos entrar em outros, né? Vamos produzir álcool, na produção do álcool a gente vai ver destilação, né? Então você vai ver destilação com, no mínimo aí o primeiro e um segundo bimestre aí né, na fase de destilação. Como reter os produtos através da destilação. Tá ok? Então sempre considerando aí a temperatura de ebulição, tá bom? E aí vocês têm, né, as fases desses produtos que vocês estão tirando, né? Estão colhendo ele vai chegar ao estado líquido, como fazer um gás virar líquido, né? Qual é a técnica que eu contenho um gás, eu quero ele líquido agora, como é que eu faço? Alguém lembra aqui? Não lembra? Você não tem que esfriar esse ambiente, que esse ambiente vai ser esfriado, e você vai condensar esse gás, né? A partir da hora que você condensa esse gás, ele vai passar para o estado líquido. Se eu quero voltar ele para o estado gasoso, vou ter que aquecer, daí fornecer energia a ele. Então, gases sempre está precisando de energia. E aí a gente trabalha lá, por exemplo, quando a gente fala do plasma, né? O que é o plasma? É um gás super aquecido. Você tem que aquecer ele, que ele vai sair do seu estado gasoso e vai tomar outra, digamos assim, outra natureza, né? Ter outras propriedades, quando ele for super aquecido, né? Mas você não pode perder dele, porque se você perder dele, você não vai valer nada, né? Você só está superaquecendo ele, mas não vai utilizar dele se você não, né, no caso, armazenar esse gás, né? Tudo bem? Sistema fechado, né? Sempre pensando em sistema fechado, enquanto a gente tem outras técnicas de outros materiais que não pode ser em sistema fechado, né? Então, por exemplo, quando a gente vai separar o minério o minério de ferro e o mineral ferro do minério, a gente tem que pensar numa técnica que não vai ser num ambiente fechado. Né? Então, é tanto que quando a gente está fazendo a separação, os gases estão sendo liberados, né? E aí existe aquele tratamento da saída desse gás, para esse gás não ir direto na nossa atmosfera aí, né? E se quiser recolher desse gás, você pode colher dele, se não der para fazer nada, você vai ter que fazer uma transformação e depois um tratamento dele e liberar, né? Porque tem gás, se você liberar do jeito que ele está, vai acabar aí com o meio ambiente, né? Com o nosso ambiente, ok? Pessoal, todos entenderam até aqui? Estão poucas perguntas. Ok.
Então, podemos passar para a próxima. Lembrando que esse método, né, é um método que quando se fala em destilação, a gente está falando sempre, captar o material, né, essa matéria, vamos captar dela, e dela fazer né, essa operação, todo esse esquema, o sistema produtivo está aí, né, com todas essas estruturas, porque se não tivesse essas estruturas no sistema produtivo, não teríamos aí esses produtos separados, né, estaria do jeito que está. Então, digamos aí, antes, né, dessa atividade humana e precisar desses materiais, se existia isso. Não. O homem vai fazendo conforme sua necessidade, né? Tá ok? Tá chegando ao final, então, nossa referência aqui sempre, a gente é bom lembrar, né, que é a proposta curricular do Estado de São Paulo, né? O currículo em ação, ciência da natureza, lembrando aqui sempre química, né? Você tem essa aqui, ciência da natureza, biologia e física também, né? Centro de Mídia do Estado de São Paulo, o Brasil Escola, que nos auxilia muito aqui com as imagens, com essas coisas, né? E o próprio material que nos auxilia, tá? E mais, né, o que eu quero falar para vocês aqui no final é que vocês têm aí toda segunda-feira, às 18h30, aula no Centro de Mídia, né? Onde você entra pelo aplicativo. Eu estava entrando ontem, ele fala que não aceita, mas a gente entrar, por exemplo, pelo Google. Tem que ser diretamente pelo aplicativo. Então, quem não estiver conseguindo entrar pelo aplicativo, se ele não está pedindo para atualizar, eles aconselham, assim, de você desativar ele e voltar, desinstalar, né? E voltar a instalar, atualizando já. E aí você vai ter acesso. Então, toda segunda-feira, então, já foi ontem, né? Eu enviei para você no período da manhã, no grupo, o horário da aula de química, né? Mas aí você não tem só química. Por exemplo, está tendo aula agora, né? Mas nesse momento já não é para o ensino médio, já é para outras turmas. O ensino médio geralmente está sendo mais para o final da tarde, né? Então, química é na segunda-feira, às 18h30. Vai até às 19 horas, né? Passa, às vezes, um pouquinho, né? Mas é questão de minutos, porque eles têm, né? Eles têm, assim, por exemplo, sai química, já vem outra. Então, eles têm um tempo ali, bem controlado. Então, é meia hora de aula, né? Isso a gente pode contar que vocês podem assistir, né? O certo é assistir, deve assistir, né? Essas aulas lá no Centro de Mídia. Tá entrando lá com o seu login, com sua senha, que você já está lá cadastrado. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Pois. Ai, peraí, esqueci o que eu ia perguntar. Ah, tá. Sobre o Centro de Mídia. Deixa eu perguntar, destilação fracionada, ela acontece naturalmente? Não precisa, tipo, que o ser humano pega e, tipo, vai fracionando até ele chegar no resultado que ele quer. Ele acontece naturalmente, tipo, com o gás. Aí, tipo, vai acontecendo. Ou não? Não, Precisa de um naturalmente processo. é processo. Sabe por que é processo? Processo, né? É processo. Porque, assim, a temperatura de ebulição, ela precisa de muito aquecimento, né, muita energia para você atingir, né, um ponto de ebulição, uma temperatura de ebulição de uma matéria, por exemplo. E ele em si, ele já se mistura, porque ele tem essa facilidade de mistura, né? Então, quando o ar, por exemplo, o ar se mistura, ele se mistura, ali é uma bela de uma combinação, né? Então, eu chegar, a própria natureza, desconsiderar dessa mistura e começar a separar por si só, ela precisa de energia para isso, né? A não ser, assim, dia de calor, quando, por exemplo, você está com dia muito quente, você pode ter, assim, menos aquele gás naquele ambiente que está quente do que o outro, né? Mas, quando você quer realmente separar deles, aí você tem que usar essa técnica, né? Tem que ter essa estrutura. É uma técnica que tem que ter essa estrutura porque você precisa captar dele, né? Quer ver uma ideia, assim, a ideia do fracionamento do ar seco vai ser a mesma técnica por exemplo, do petróleo, né? Só que o petróleo você vai ter aí uma estrutura diferente, mas pensando em fracionamento, é praticamente a mesma, né?
Porque eu vou ter lá, por exemplo, quando eu pego o petróleo, que é a minha matéria, que eu vou buscar lá na fonte, né, na fonte do petróleo, vou explorar ele, vou levar até o meu destilador, eu vou separar dele, né? Ele vem num todo. E isso, para eu separar, realmente eu preciso dessa técnica. E aí eu vou separar, eu vou ter lá, por exemplo, o GLP, através de uma pequena temperatura, a primeira temperatura que ele vai atingindo aí, a 45 graus, eu já começo a ter um gás dali. Olha o interessante dele. Eu vou começar a já ter a primeira fração. E esse gás, ele vai ser armazenado em algum lugar na minha torre de destilação. Aí eu vou continuar fazendo aquele aquecimento, né? A minha estrutura, a minha torre de destilação tem que ter tudo isso. E um acompanhamento ali. E ali ele vai, né? Vou continuar fornecendo energia e vai me liberar aí a segunda fração, por exemplo, a gasolina, né? E aí você vai ter a nafta, né? Quando a gente fala nafta, é um produto que é uma fração do petróleo, né? Ele sai do fracionamento da destilação dele e é onde a gente utiliza por muitas e muitas coisas, né? Então, essa técnica de separação, ela precisa porque no natural eles estão juntos, né? Então, a gente precisa dessa técnica humana, digamos aí, a gente fala técnica mesmo porque tem a mão do homem, né? E o natural se mistura por si, né? E se deixar ele fica lá, né? Enquanto o homem não vai lá explorar, ele fica lá, né? Pode ter alteração, né? Em questão aí de ambiente, né? Temperatura, né? Nesse sentido. Mas em questão de separar mesmo, para você ter ele, você precisa de técnicas, tá ok? Ok, professor, obrigada. Nada. Mais alguém? Daniel, Vitor, Nani? Não? Não, professor. Tranquilo. Não, professor. Ok. Vocês vão ter hoje mais uma eletiva, né?